a inversão de Prometeu se concretiza e se isso vai resultar numa inversão do Epimeteu também. Mas parece que Goethe fez um Prometeu extrovertido, né? Se deixa guiar pelo coração. E poderia ser diferente, Goethe enquanto extrovertido, digamos, né? Assim, né? Pelo menos na perspectiva junguiana, né? Também tem isso. Parece que Spitteler, como um introvertido, ele tentou criar um cara que se relaciona com a alma. Ele criou um cara sofrido, né? Criou um cara à sua imagem e semelhança, criou um cara introvertido, né? Enquanto que o Epimeteu que é extrovertido, que está em conexão com o senso comum, com o bom, o ordeiro, o que é considerado ordeiro na sua época e tal. Né? O que segue em linha reta. Segue em linha reta. Né? Às vezes, essas descrições do extrovertido, os caras parecem meio burro, né? meio conformistas e tal, mas eu imagino que tenha todo um aspecto afetivo aqui também, de você olhar para os objetos do mundo exterior e dizer, poxa, oi mamãe, me ame. Sabe? Mas é porque tem esse paradigma do senso comum, né? Daquele que se adapta à sociedade é o imbecil, geralmente, né? O idiota. Digamos assim, né? Tem esse estigma, apesar de não sê-lo, não poder ser generalizado nesse sentido. Né? Eu entendo perfeitamente isso. Só que geralmente, né? Às vezes, até porque a própria palavra idiota não tem a ver com extroversão, mas sim com introversão. É até um paradoxo isso, né? Porque o idiota é aquele que se fecha em si mesmo. Né? Exato. É justamente o contrário. Né? Mas a gente compreende o extrovertido dentro do senso comum, dentro de um paradigma, tipo aquele Maria vai com as outras, né? Que a gente costuma falar. Conformista e tal. Eu acho que não é bem isso. Eu acho que o extrovertido, ele lida com o mundo exterior como ele lida com a mãe, entendeu? É um objeto de desejo, é um objeto de amor para ele, então ele não pode decepcionar esse objeto externo, tá entendendo? Que isso é muito pesado, você decepcionar o mundo. Para esse cara, como ele diz ali, se você decepcionar o mundo, você tem que fazer alguma coisa a respeito, você tem que chocá-lo, você tem que, né, fazer uma aparência, né? Mas alguma coisa você faz em relação a esse mundo para que essa relação não passe em branco. Não é que o cara é limitado intelectualmente, é que o cara eu acho que é uma disposição afetiva, sabe? Não, pode até ser, mas não tem relação com ser introvertido ou extrovertido. Sim, você pode ser limitado e ser introvertido, você pode ser limitado e ser extrovertido. O que torna fator de limitação, inclusive, aqui, por muitas vezes, o que o Jung deixa claro é justamente a impossibilidade de conseguir trabalhar essas noções em um aspecto de complementaridade. É isso que torna você limitado. Sim. Né? Então, mesmo você sendo introvertido, você tem que trabalhar a sua extroversão de uma determinada maneira que você possa ter uma saúde psicológica nesse sentido. E inversamente também, né? Esse é o problema da limitação energética da psique, digamos assim, né? Chamemos assim. Né? A limitação se dá nesse âmbito. É você não compreender os seus complexos, como você se relaciona com seus arquétipos, através dos arquétipos supostamente fixos, em relação com as imagens arquetípicas, em relação como você se apresenta perante o mundo através da sua introversão, extroversão, em relação com as suas supostas funções e como você trabalha isso numa dimensão racional e irracional, basicamente. Esse é o problema. A limitação pode ser proveniente porque toda vez que chega no extrovertido em um aspecto único, né? Então, só para concluir, o problema é você ficar encerrado em uma determinada perspectiva única. Isso torna você limitado. Você pode se identificar, de um modo geral, na maior parte do tempo, como um introvertido, mas, em certo sentido, você tem que, digamos assim, tentar compensar essa introversão através de alguns aspectos de extroversão. Isso vai tornar você supostamente saudável. Essa que é a questão, né? Sim, sem dúvida. É isso. E é um processo, né? E é um processo, porque não é algo que, eu fiz isso e agora eu estou compensado. Não, é um processo contínuo. Né? E aí é que é a questão, né, em Jung. Não há determinismo nesse sentido. Porque, inclusive, você pode até mudar a sua tipologia, apesar de você ter uma tendência a, de um modo geral, uma predominância, digamos assim, né?
Depende do modo que você se relaciona com as suas questões, né? Nesse sentido. Mas pode falar. Exatamente, Alberto, exatamente. Eu só estou dizendo isso porque já está ficando frequente essa descrição do extrovertido, né? Como alguém que se adapta muito bem ao mundo e que Fala a faz verdade, coisas muito pragmáticas, né? você se sentiu abalado. Fala a verdade. Não, eu não sei, porque rapaz, eu tô muito na dúvida ainda de como é que isso aqui se aplicaria a mim, sabe? Muito na dúvida ainda. Às vezes eu penso uma coisa, às vezes eu penso outra. Eu não sei. O que eu sei é que eu acho que eu consigo entender o extrovertido pela por uma relação com o Winnicott, com outros autores da psicodinâmica. Eu estou estudando behaviorismo, eu estou lendo um livro muito interessante. Eu acho que tu não vai conseguir ler, não, porque tu nunca consegue, digamos assim, arrumar um tempo, porque tu é muito ocupado, mas chamado behaviorismo radical, sabe? É muito interessante, cara. Os aspectos filosóficos, as outras aberturas que tem no behaviorismo, de um modo geral, é muito interessante esse livro. Mas enfim, prossiga. Perdão por interromper mais uma vez. Eu tenho vontade de ler sobre o behaviorismo radical. Mas o que eu ia falar aqui é sobre o Winnicott tem um conceito de mãe ambiente, né? Que é um conceito que diz basicamente assim: o bebê, quando vem ao mundo, ele não sabe que ele é um ser isolado. Isolado não, mas diferente dos outros. Não sabe disso. O que o bebê faz é totalmente impulsivo. Ele chora e aquele sentimento, aquela sensação ruim vai embora, né? O adulto é que sabe que aquilo era uma fome, que o bebê estava com fome, mas o bebê não sabe nada disso. Então ele encara a realidade como algo que se mistura com ele próprio, né? E depois ele vai vendo que ele é uma unidade e que ele tem que se relacionar com o exterior, com o mundo externo. E esse mundo externo é basicamente representado pela figura parental que cuida dele. Né? Então, o mundo externo para o adulto é uma atualização das nossas figuras parentais. O processo de extroversão nada mais é do que você se dirigir em relação a esse mundo com afeto, com amor. Com afetos positivos, né? E que nem sempre serão positivos, obviamente. Esses afetos são ambivalentes, porque você tem sentimento ambivalente em relação aos pais. Né? Mas isso é que é uma extroversão. Então, se o cara se adapta muito bem, se o cara é um perfil extrovertido e ele se adapta muito bem, é porque ele tem uma relação afetiva para com esse mundo, que ele herdou da relação afetiva que ele tinha para com as figuras parentais. Né? Esse afeto pode ser, obviamente, positivo ou negativo, ou positivo em alguns aspectos e negativos em outros, né? Seria mais correto dizer. Mas ele vai lidar com a realidade dessa forma. Então, o introvertido, eu diria que já ou pelo menos os processos de introversão já são um pouco mais diferentes, né? O processo de introversão já é uma energia voltada para dentro que investiga o próprio eu, né? E que usa os critérios do eu para julgar o mundo. Então, o que se passa dentro de mim vai ser meu óculos para ver a realidade. Né? Tudo isso tem a ver com a forma como se lida com o ambiente. Aí eu teria que fazer uma investigação de até que ponto um processo de introversão se assemelha a um narcisismo em Freud. Né? Mas como você bem falou, todo mundo vai ter esses dois processos. Né? E tudo vai depender do pendor que a tua personalidade tenha para um ou para outro e da condição de vida que você vai ter de buscar a saúde no equilíbrio entre esses dois processos.
Acho que é isso. Muito bom. Esse processo do narcisismo, inclusive, né? A gente vai ver, ia ver se. Acho que essa live só sai ano que vem agora, né? Tá muito em Porém, cima já. a gente vai, digamos assim, propor um diálogo acerca de alguns aspectos do narcisismo. Acho que agora só ano que vem, mas a gente vai fazer isso, vai agendar, né? Inclusive tem um diálogo muito interessante sobre essa questão no livro do Bill Churran chamado A Agonia do Eros, o primeiro capítulo, no qual ele trata sobre o filme Melancolia de La Von Trier, sobre o narcisismo e sobre como o narcisismo se, digamos assim, em alguns aspectos, né, nesse sentido, se reverbera a partir do processo depressivo, né? É muito interessante. E tem a ver com isso que você colocou aí, inclusive, né? Esse modo de se relacionar com a externalidade, né? Como se não houvessem limites, digamos assim, né? Entre você e o outro, entre você e a sociedade, né? Você se estende, né? É como eu coloquei aqui uma certa vez, né? Um imperativo categórico invertido por um aspecto sadiano, né? É a totalização do absoluto sádico, digamos assim, por um imperativo categórico invertido. Quem aborda um pouco disso é Lacan também, inclusive, né? Ele diz Porque que ele, Sade é ele Kant parte, né? invertido. É Kant invertido. Kant Ele tracionado. parte de Sua Majestade o Bebê, né? Acho que essa frase é até dele, né? Porque ele parte da onipotência infantil. Se do ponto de vista do bebê, a realidade vai reagir aos impulsos dele. Então ele é totalmente narcisista, totalmente autocentrado e se vê como onipotente, né? Porque ele chora e a satisfação vem. E aí ele para de chorar. O mundo dá a ele o que ele quer. E o Bicho Han, ele utiliza até uma frase que é muito interessante, que é que a nossa contemporaneidade vive um processo contínuo de narcisificação. E ele chama de terror do igual, o terror da nivelação, o terror do Instagram. É muito engraçado. Já fez sua dancinha hoje, Ítalo, enquanto psicólogo, para poder se adaptar? Porque ser psicólogo hoje em dia é isso, é fazer dancinha no TikTok, aquelas paradas tipo. Já fez a sua hoje? Para se adaptar à questão do terror do igual? Eu tô sendo sarcástico aqui, né? Mas não é isso. Não é isso que acontece. Você abre a sua rede e, meu amigo, o que tem de psicólogo. Justamente, é o terror do igual, é o processo de narcisificação segundo o Bicho Han. Ou não é? É isso. Você tem que fazer, você tem que se tornar esse psicólogo que faz a dancinha. Não só psicólogo, como o professor engraçadinho que faz TikTok, que faz vídeo. Não, cara, não necessariamente. Tá? Não, se eu não me sinto à vontade de fazer isso, por que eu vou fazer? Porque todo mundo faz? Né? É o processo de narcificação, segundo o Bicho Han. Também, né? Você perde o limite da dimensão do que é você e do que é o outro através do paradigma das próprias redes sociais. O Instagram é venenosíssimo nesse sentido. Porque ele é um aspecto de comparação contínua, cara. Ele acaba com a autoestima de qualquer um em segundos. Ou não é? Verdade, verdade, verdade. É horrível isso. Se você não souber lidar, se você não tiver uma maturidade para tal, meu amigo, você adoece muito rapidamente. E, no entanto, a gente tem Instagram, né, Alberto? Aqui o Tem Filosofia para porque tem que Psicólogos tem ter. Instagram. Tem, Né? tem. A É gente usa essa da. contradição Não, a que, gente que, é, que é usa interessante. A e a gente gente usa da maneira que a gente sabe consegue que usar. pode usar, a gente sabe que precisa usar, e a gente não vai guerrear contra a realidade. Em certo aspecto, a gente se adapta. Mas essa adaptação é total? Não. Essa Eu vou usar uma adaptação frase que parte de você algo gosta de que utilizar. A gente faz o que a gente pode fazer acerca dessa realidade, o que a gente consegue fazer, sabe? A gente não precisa transpor determinados limites nossos, que são nossos, demasiadamente nossos, para se tornar igual ao outro. A gente pode ser nós mesmos, mesmo desse ambiente adoecido. E desculpa interromper, mas prossiga. sim, não, perfeito o seu comentário. E é isso, né? A diferença ela só subsiste porque os diferentes não abrem mão dessa diferença e se orgulham do que são. E era uma coisa que me pegava justamente no começo desse canal aqui, cara. Eu olhava assim, cara, eu não consigo fazer igual fulano faz.
então eu não presto, então eu não consigo fazer. Eu disse, não, quando eu comecei a entender que, na verdade, isso é um processo da vida real que se dimensiona para um ambiente virtual, que acontece do mesmo modo que na vida cotidiana, eu fiz, não, eu tenho que fazer do jeito que eu consigo fazer, do jeito que eu sou, sabe? Não preciso fazer do jeito que os outros fazem, saca? E é isso, e tudo bem, tá tranquilo. Não precisa ficar me comparando, apesar de que, às vezes, isso pode ser necessário quando utilizado de uma forma saudável, né? Não de uma forma adoecida. É complicado isso. E eu acho que a gente compartilhou algumas ideias nesse sentido, a partir de algumas coisas lá no começo, né? Pô, não consigo, não tá legal, mas é isso, né? É isso, o processo da vida é esse, né? Enfim, e a gente tá conversando sobre isso aqui hoje, no 30º encontro em Yogiano. Olha só, que legal. Ano que vem sai o curso. Ano Esse que final vem foi sai